curso, uma das configurações, é um pouquinho mais chatinho, digamos assim. É o questionário. Alguns professores acabam preferindo não fazer, ou preferindo, né, enviar as perguntas. E aí, como ele é um pouquinho realmente mais complicado, a gente sempre procura, né, dar um jeitinho de dar um suporte maior, porque ele é um pouquinho mais complicado mesmo, certo? E aqui, inserir questionário, questionário. Atividade avaliativa 3. É importante que na descrição desse questionário vocês coloquem informações pertinentes ao que vai ser esse questionário, né? Vamos tomar como base o texto, os vídeos, né? O estudante terá uma tentativa, duas tentativas, tudo aquilo que o professor pensou é importante colocar nessa descrição, certo? E mais uma vez, a gente não preenche a parte do exibir descrição na página do curso, não precisa. O que é a duração? Vamos lá. Diferente do fórum, o questionário e a tarefa, eu abro o início deles, tá certo? Então, eu vou querer que eles comecem a partir de quando? A partir de hoje. E esse questionário vai se encerrar quando? Ele vai encerrar dia 29, às 23h59, 0 horas. É importante que vocês vejam, com o curso de vocês, algumas coisinhas pequenas. Porque, por exemplo, lá no curso de Letras de Língua Portuguesa, a coordenação deixou já fixado que o estudante precisa ter pelo menos 3 dias para algumas tarefas, né? 3 dias quando é alguma coisa. Quando é atividade fórum, pelo menos 15 dias. Então, assim, é importante a gente ver com a coordenação se foi acordado prazos assim. Né? Na correção da revisão, eu vi professor que botou 5 dias para o estudante mandar a tarefa, né? 3 dias, 2 dias. É importante a gente colocar, aqui eu estou colocando na configuração, porque é uma formação, mas é importante a gente ficar atento a isso que a coordenação vai colocar para a gente, a coordenação do curso de vocês, tá certo? Porque a gente tem que entender também que é um curso à distância, tem toda essa diferenciação. E aí, o que acontece? Eu vou até dar um exemplo para vocês. A gente teve um determinado curso e que os professores colocaram umas datas. E aí eles sentiram que realmente aquela data não tinha sido interessante, né? Ficaram muitos alunos devendo atividades. Aí abriu o prazo. Aí depois teve que abrir de novo. E abrir de novo, né? Então, tem professor que já deixa o período todo aberto, tem outros que já querem mais restrito. Então, é importante pensar nisso e conversar direitinho com a coordenação do curso, né? Qual o melhor caminho a ser tomado em relação a isso. E aí, aqui, a gente tem o limite do tempo. O que é isso? No questionário, a gente tem a opção de limitar o tempo. Não, a partir do momento que o estudante começou esse questionário, ele vai ter até 2 horas para fazer. Ele não pode ficar o dia todo esperando, ele vai ter até 2 horas para fazer esse questionário. Né? Então, isso aí é algo que vai ser também delimitado pelo professor. É uma configuração, fica a critério de cada professor. Mas é interessante que, dependendo da dificuldade do questionário, né, a gente pense nessas horas também. Eu não vou colocar um questionário de 10 questões, sei lá, com 1 hora para o estudante fazer. É importante também a gente tem que ter ponderar isso, né? E aí, vamos ver relacionado à nota. E aí a gente vai colocar aqui. A nota mais alta, tá certo? Ele vai ter quantas tentativas? Também é algo que o professor vai limitar. Não, ele vai ter uma tentativa, 2 tentativas, 3 tentativas. Né? Dependendo da atividade, a gente coloca 2 tentativas. E aí, geralmente, a gente coloca a nota mais alta, tá certo? Porque se eu colocar a primeira tentativa, né, não vai adiantar ele ter feito de novo. A última tentativa pode ser que ele tenha tirado até uma nota mais baixa do que a primeira. Então, a nota mais alta acaba sendo o que fica mais favorável, né, para o estudante. E aí, outra coisa que é importante vocês verem é o comportamento das questões. Eu vou querer que elas se misturem ou não? O que isso quer dizer, Patrícia? Quer dizer que da primeira vez, se eu colocar sim, eu quero que elas se misturem. Está dizendo que
Quando ele for, vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Quando ele for tentar de novo, a 1 já não é mais 1, ela pode estar lá na 5, a 5 vai estar na 1. Ele vai fazer o embaralhamento dessas questões, tá certo? Apenas isso, salvar e mostrar. Gente, eu vou só acender aqui minha luz, que tá um pouco escuro para mim. Ok, Patrícia, isso é fácil. Você disse que era um pouquinho mais complicado, não vi nada complicado. Realmente não é. A gente vai aqui, editar questionário. O que é o editar questionário? É onde a gente vai inserir as nossas questões, tá certo? Que também é algo que a gente precisa aprender a configurar, que é o que pode dar probleminha lá na frente. Onde é que eu vou adicionar as questões? Aqui, vou adicionar a questão, adicionar uma questão. E aqui tem todas essas opções: múltipla escolha, verdadeiro ou falso, associação, resposta curta. Lembrando que resposta curta é uma resposta curta mesmo. A gente teve um probleminha em um curso em que os professores queriam que os estudantes fizessem um parágrafo e colocaram essa opção. E não cabia a resposta do estudante. A resposta curta é mesmo uma palavra, é algo bem pequeno. Quando é 1 mais 1, aí o estudante vai ter que escrever lá, 2, né? Caso vocês queiram que o estudante discorra, é essa opção aqui de dissertação. Então, tem todas essas opções, tá certo? E aí eu vou colocar aqui uma múltipla escolha só para a gente fazer o teste. Toda questão precisa ter um nome da questão. E aí é algo que eu preciso que vocês entendam. Se eu colocar questão 1 e eu botar para embaralhar, o estudante já vai saber que aquela questão era a 1 e ela foi para outro lugar, tá certo? Então é importante que o nome da questão tenha a ver com o contexto da questão, tá certo? Eu vou colocar aqui. O nome dessa questão é capacitação. Qual recurso não permite configurar o início do envio? Aí eu coloquei aqui, qual recurso não permite configurar o início do envio? E aí eu vou passar, isso aqui é o feedback, tá certo? Aí o feedback vai ser, caso você queira dar um feedback para o estudante, você coloca, caso não, ele vai no final dizer a resposta correta, tá certo? E aí eu vou colocar aqui. Aqui eu estou dizendo que é apenas uma resposta correta, tá certo? Aqui eu estou dizendo que ele vai misturar as questões. E aqui eu vou colocar as minhas respostas. Qual é a minha resposta correta? É o for. Então, qual é a nota dele? É 100%. Por quê? Porque é a única resposta correta. Eu queria dar um feedback para o estudante, né, sobre esse item. Você pode colocar mais um feedback. Mas, assim, a gente não tem preenchido isso, não. Mas seria, o fórum é um recurso importante que permite a conversação entre os estudantes, facilita o diálogo. Você pode colocar todo esse contexto dentro da sua atividade, caso você deseje. Opção 2, tarefa. Qual é a nota dele? É nenhum, certo? Porque essa opção é errada. Qual a opção 3? Questionário. Qual é a opção 4? Página. Patrícia, lá na minha tarefa tinha mais opções. Aí você vai apertar aqui e vai aparecer mais 3 espaços em branco. Mas tinha mais opção. Você aperta de novo depois que vai aparecer mais espaços em brancos para você preencher, certo? E aí eu vou salvar mudanças. Pronto. Lembrando que o nosso questionário, ele vale de 0 a 100.
Lembrando que eu vou dividir as outras notas com as outras tarefas. Então, eu já tinha colocado 80 na tarefa, então esse meu questionário vale 10. Se ele tem uma questão, então essa questão vai valer 10. Então, eu vou configurar aqui, ó, a nota dela, 10. Certo? Então, aqui já teve nota máxima, 10. Não, mas vamos supor que esse questionário ele ia valer 80. 80. Então, essa nota vai valer 80. Então, eu tenho que mudar aqui, ó. Vocês estão vendo que ele não mudou automaticamente? Eu vou mudar, ó, 80. Ok? Lembrando que vai ser dividido por cada questão. Aqui eu só coloquei uma, tá certo? Para que a gente possa adiantar. Mas a gente vai dividir esses 80, se for 80, pelas questões, né? Se foram 8 questões, cada questão vale 10. Se foram 2 questões, cada questão vale 40. E aí eu mudo essa configuraçãozinha aqui. Combinado? Aí, vamos voltar aqui. É importante que após vocês concluírem todas as questões de vocês, após preencher todas as questões, vocês venham aqui e façam a visualização prévia. Por que acontece? Às vezes a gente está com as questões lá no Word, aí eu copio e colo, copio e colo, copio e colo. E quando eu termino de copiar, vai faltando uma palavra, ou eu sinalizei sem querer a resposta correta, tá certo? Então, vocês vão aqui iniciar a tentativa e vão olhar o questionário de vocês, tá certo? Fora. Vocês viram que ele embaralhou as opções? Eu tinha colocado ela lá como A, então ele colocou aqui embaixo, embaralhando os itens. Finalizar a tentativa. Enviar. É importante que quando vocês forem colocar lá no questionário, lá na descrição, dizer para o estudante que ele se certificou de enviar o questionário, porque às vezes eles enviam só naquele primeiro e acham que já enviou. Tá vendo? Aí o feedback que ele está dando é esse. Certo? A resposta correta é fora, dizendo que está certo.